Bom, então vamos lá. A aula hoje é sobre pancreatite aguda. Qualquer coisa que vocês quiserem ir conversando aí, só abrir o microfone. Então, vou fazer um pequeno roteirinho, né? Vamos discutir primeiro a fisiopatologia da pancreatite, manifestações clínicas, diagnóstico, abordagem e principalmente, que vocês têm que saber, né? Que é a hora que o clínico chama o cirurgião, que são as complicações da pancreatite. Vamos começar pela patologia, né? A incidência da pancreatite, então, é de 3 a cada 100 mil habitantes, mas isso vem aumentando. E a gente tem 5% de mortalidade. A gente vai ter que diferenciar, né, a mortalidade na pancreatite leve e na pancreatite grave, né? A mortalidade da pancreatite leve de 3%, mas uma mortalidade bem aumentada aí na pancreatite grave de 17%. Geralmente relacionada à ocorrência de cirrose e sepse, né? A gente sabe que esses pacientes complicam bastante, têm internações prolongadas e acabam fazendo até infecções secundárias que não estão imediatamente relacionadas à pancreatite, mas mais à internação prolongada, né? Passando então para a etiologia, a gente vai ter, na verdade, duas etiologias principais, né? A biliar é de longe a etiologia mais comum, seguida pela etiologia alcoólica. Terceiro lugar vem a hipertrigliceridemia, mas as outras causas também são bem menos comuns, mas podem ocorrer, né? Vamos passar um pouquinho em cada uma delas. A pancreatite biliar, que eu acho que é o que vocês estão acostumados a conviver bastante aí na rotina da residência, né? Então, cerca de 3 a 7% dos pacientes que têm colelitise sintomática vão evoluir com algum episódio de pancreatite biliar, né? É uma das razões pelas quais a gente opera esses pacientes com colelitise sintomática, tá? Então, 40 a 70%, esse dado varia bastante na literatura, das pancreatites são de etiologia biliar, então, primeiro lugar disparado, né? E a gente tem essa relação da pancreatite com cálculos menores, né? Cálculos de menos de 5 milímetros ou até microlitise, que são, no geral, né, os cálculos que conseguem migrar para a via biliar e causar uma obstrução ou um edema da papila, né? A gente tem, então, a fisiopatologia, né? Vocês não estão vendo meu cursor, né? Mas a gente tem na figura aqui no canto, né? A gente tem ali o ducto colédoco, né? O ducto pancreático se encontrando ali na ampola, que vão desembocar lá na papila de Vater do duodeno. Então, quando a gente tem um cálculo que passa por ali e causa um edema, né, machuca ali a saída da papila e causa um edema reacionário, a gente pode ter uma obstrução, né, dessa ampola, com a obstrução biliar e do ducto pancreático, ou então a gente pode ter uma impactação do cálculo ali naquela saída, causando também obstrução do ducto pancreático. E a gente tem duas teorias, né, dessa fisiopatologia, a gente não tem absoluta certeza, né, ou ela é causada por uma obstrução do ducto pancreático, e aí com o aumento da pressão dentro do ducto a gente vai ter um extravasamento, né, e uma ativação das enzimas pancreáticas que vão causar uma inflamação do pâncreas, ou também existe uma teoria, né, da pancreatite ser causada por um refluxo de bile para o ducto pancreático. Então, principalmente nos pacientes que teriam, né, essa junção um pouco maior, né? Tem pacientes que às vezes o ducto pancreático se junta ali com o ducto colédoco um pouco precocemente, eles têm um ducto comum maior do que o normal. Esse paciente também é mais predisposto à pancreatite, inclusive isso é uma das indicações da gente fazer colestectomia nos pacientes com colelitise, né? Passando para a segunda causa mais comum aí, 25, 35% das pancreatites é de etiologia alcoólica, né? Mas apesar dela ser a segunda etiologia mais comum, dentre todos os alcoolistas, ela não é muito frequente. Menos de 10% dos alcoolistas vão evoluir com pancreatite alcoólica. E aí, para definir esse alcoolismo, a gente tem aí que é mais do que 25 gramas por dia de etanol por mais de 5 anos, né? Como é que funciona a fisiopatologia da pancreatite alcoólica? Nos episódios de libação alcoólica, então, tem um estímulo grande para a liberação das enzimas pancreáticas, né, numa quantidade maior. Pode estar envolvido também, de novo, isso é uma fisiopatologia que não se tem 100% de acordo, né, mas o alcoolismo pode causar uma contração transitória do esfíncter de Oddi e mimicar
uma obstrução, né, da ampola de Vater. Pode ocorrer também uma lesão direta do álcool tóxica nos ácidos, né, ou por metabólitos do etanol, e pela forma cilindros proteináceos, que nem a gente tem aqueles cilindros hialinos que se formam lá no rim, a gente forma cilindros de proteína dentro do pâncreas que podem evoluir também com uma obstrução transitória, né? Passando para a terceira causa, aí a gente tem um aumento dos triglicerídeos, né? Então, a gente vai ter principalmente relacionado a essas doenças, né? Diabetes mellitus, hipertrigliceridemia familiar, alcoolismo, pacientes com estrogênio, no caso seriam as mulheres, né? Pacientes em uso de NPT, muito propofol, né? Na cirurgia também, os pacientes que fazem venosa total em cirurgias longas podem ter uma alteração dos triglicerídeos, também evoluir com pancreatite. Pacientes com hipotireoidismo e síndrome nefrótica. Essa seria a terceira causa mais comum, né? Seria 1 a 14% das pancreatites. E para uma hipertrigliceridemia chegar a causar pancreatite, os triglicerídeos têm que estar acima de 1.000, então é realmente, né, um valor muito alto. Passando agora para as causas um pouco menos comuns, né? A gente tem a hipercalcemia, geralmente relacionada aos pacientes que têm hiperparatiroidismo primário, e ela vai causar aí menos de 1% das pancreatites. A pancreatite pós-operatória é uma coisa que a gente, como cirurgião, também tem que estar familiarizado, né? Toda vez que a gente vai dissecar perto do pâncreas, vai manipular o pâncreas, né? A gente pode causar um trauma ao tecido pancreático, então, principalmente aí, por exemplo, numa gastrectomia D2, que a gente vai dissecar a artéria esplênica atrás do pâncreas para fazer a linfadenectomia, numa colectomia que a gente vai subir o cólon, né? Qualquer cirurgia que a gente faça ali ao redor do pâncreas, ou, por exemplo, numa esplenectomia, que a gente vai acabar precisar secar um pouquinho junto ao caldo do pâncreas, né? Para fazer a ligadura dos vasos esplênicos, a gente pode ter uma manipulação e algum trauma, né? No pâncreas que pode evoluir com uma pancreatite por essa manipulação. E pacientes também que fazem cirurgia cardíaca e tem um tempo de SEC prolongado também pode ter um prejuízo ali na vascularização do pâncreas e evoluir com uma inflamação aguda, uma pancreatite pós-operatória. Menos comum, né? Mas enfim. Pancreatite farmacológica, né? A gente tem aí 1 milhão de medicamentos que podem causar pancreatite. Dificilmente a gente consegue diagnosticar uma pancreatite farmacológica, porque acaba sendo uma questão de exclusão, né? E não é muito comum. Outras causas normais aí de pancreatite bem menos comuns, né? Seria trauma abdominal, a gente tem pancreatite hereditária, paciente com fibrose cística vai ter a formação, né, de aqueles mesmos cilindros proteináceos dentro dos canais do pâncreas. Outra pancreatite que a gente acaba vendo bastante na residência é a pancreatite pós-CPRE, né? Então, toda vez que a gente tiver uma manipulação da papila, isso pode cursar, né, com edema dessa papila e uma obstrução transitória. Pancreatite pós-CPRE a gente diagnostica geralmente, o paciente começa com sintomas no primeiro, segundo dia, a gente acaba coletando ali uma amilase, uma lipase, depois a gente vai falar mais sobre o diagnóstico e acaba diagnosticando essa pancreatite. Geralmente ela tem uma evolução bem benigna, né? Menos de 2, 5 dias o paciente melhora. E aí, casos super mais incomuns, né? Veneno de escorpião, pâncreas de Wieson, vasculites e etc. Não vamos se ater muito isso aqui, porque isso aqui é bem raro. E por fim, né, os casos que a gente não consegue fazer um diagnóstico da causa, né, que seriam os casos idiopáticos, seriam 20 a 30% das pancreatites. A gente revisou, né, e geralmente esses casos seriam atribuídos a uma microlitise. Então, o paciente se apresentou com pancreatite, tu fez lá uma ecografia para ver se o paciente tem litise, ecografia normal, muitas vezes esse paciente tem uma microlitise, um barro biliar que o radiologista não consegue identificar muito bem ali na ecografia e ele fica, né, como se ele não tivesse cálculo, mas na verdade ele tem microlitise que não foi diagnosticada, né. Nesses casos, né, é importante encaminhar esses pacientes
para colestectomia depois, ou a gente pode fazer também uma papilotomia ou usar o ácido ursodesoxicólico, que é uma alternativa para os pacientes que têm litíase, mas acaba tendo um custo muito elevado, porque o paciente vai ter que usar essa medicação para o resto da vida, a gente acaba encaminhando esses pacientes para colestectomia, né? E outra patologia que tem um diagnóstico bem difícil é a disfunção do esfíncter de Oddi, né? Isso é super difícil de diagnosticar, a gente diagnostica por uma manometria da papila, né? A pressão do esfíncter tem que estar maior de 40 milímetros de mercúrio, né? O normal é 15. E isso a gente trataria ou com uma papilotomia endoscópica ou com uma esfincteroplastia cirúrgica, aí, procedimento bem mais incomum, né? Passando, então, para a fisiopatologia das manifestações clínicas da pancreatite, né? A gente vai ter as alterações precoces e as alterações devido à resposta sistêmica àquela inflamação aguda. Né? Como é que funciona? As alterações precoces vamos dividir em 3, né? A primeira coisa que acontece seria uma ativação intracinar das enzimas. Então, as enzimas ficam armazenadas dentro dos ácidos, né, no pâncreas. Então, essas enzimas, a gente vai ter um bloqueio de secreção dela por uma obstrução, né, do ducto pancreático, mas o pâncreas vai se manter sintetizando essas enzimas, né. Com o aumento dessas enzimas dentro dos ácidos, a gente pode ter uma ativação intracinar dessas enzimas e que vai acabar cursando, né, com uma lesão por autodigestão do pâncreas, né. Logo em seguida a isso, né, a gente vai ter a ocorrência de lesão endotelial, lesão intersticial, lesão acinar por essa autodigestão, né? E toda essa inflamação vai evoluir daí com vasoconstrição, com dilatação dos capilares, com diminuição dos níveis de O2 dentro das células e com isquemia dos tecidos, né? E isso vai acabar cursando com aumento da permeabilidade vascular, que vai cursar com edema pancreático, que é o que a gente consegue ver nas imagens no início da pancreatite, né? E aí toda essa inflamação local vai acabar atraindo os leucócitos, que vai evoluir com toda aquela via da inflamação, do complemento, das citidinas e do estresse oxidativo, né? Essas são as alterações precoces que vão ser locais ali no pâncreas. Essa inflamação acaba gerando uma CIRS, né? Uma resposta inflamatória sistêmica, né? Que vai evoluir com alterações circulatórias, cardíacas, respiratórias e renais, né? Então, a gente pode evoluir com trombose microvascular, né, dos vasos que fazem a troca dos gases, e aí a gente vai ter uma alteração respiratória, o paciente vai desaturar, vai ter dispneia, né, a gente vai ter uma alteração cardíaca pela liberação de fator depressor do miocárdio, e a gente vai ter alterações renais, né, com hipovolemia e hipotensão, tá? A resposta inflamatória sistêmica, ela não necessariamente vai ser proporcional à extensão da necrose ou infecção. A gente pode ter um paciente lá com 70% de necrose pancreática e ele não necessariamente pode ter uma CIR super exacerbada, e a gente pode ter um paciente com 10% de necrose pancreática com uma resposta sistêmica super exacerbada, né? Mas geralmente os pacientes que evoluem com CIRS, eles vão ter um caso de pancreatite necrotizante. É muito difícil uma pancreatite edematosa, né, que não seja tão grave, cursar com uma CIRS. E aí outra complicação que a gente tem, né, dessa inflamação é a formação de uma infecção secundária à pancreatite, né? Geralmente ela é causada por germes entéricos e ela vai ocorrer em 30% das pancreatites, né? O que vai acontecer? Geralmente a gente vai ter todas essas alterações circulatórias da pancreatite, né? Vai causar uma isquemia ali na mucosa do intestino por hipervolemia e por vasoconstrição. A gente vai ter uma quebra da barreira mucosa e vai ter translocação que vai cursar com infecção, né? Por isso os germes entéricos seriam os mais comuns. De patologia, mais ou menos isso, tentei não ficar muito nessa parte, que é uma parte que a gente geralmente acha meio chata, mas acho que é importante a gente entender, né, o mecanismo disso tudo para a gente tratar a pancreatite da melhor maneira possível. Seguindo agora para as manifestações clínicas, né, então a manifestação mais comum
é a dor, né? Geralmente é uma dor em epigástrio, né? No centro do abdômen, com irradiação em faixa para o dorso, tá? Uma dor forte, ela é persistente, então ela não acontece, né? Em salvas, em cólica. Ela é uma dor bem desproporcional ao exame físico, então a gente examina o paciente não vai referir dor, a palpação e tudo mais, mas a gente não vai achar nada de muito diferente, né? Mas é uma dor que ele vai referir como uma dor forte, né? Outros sintomas comuns, né, que a gente vê é a ocorrência da paniculite, né, principalmente peripancreática nas cirurgias, às vezes que a gente faz não por pancreatite, a gente encontra, né, aquele sinal da chama de vela dentro do abdômen que está relacionado com a saponificação da gordura pelo cálcio. Isso aqui que é uma figurinha clássica dos livros, eles adoram botar em prova também, que é essas equimoses que se formam na pancreatite. Eu acho meio bobagem, porque isso aqui a gente nunca vê na vida real, né? Mas só a título de informação. O sinal de Cullen, que é a equimose periumbilical, o sinal de Gray Turner nos flancos, o sinal de Fox e o sinal de Bryant, que seria no testículo e na região inguinal. Isso geralmente acontece por sangramento, né, no reto peritônio, que acaba escorrendo e dissecando lá para baixo na região inguinoescrotal, né? Fora isso, né, a paciente vai ter náusea, pode ter febre, não necessariamente por ter uma infecção secundária, mas pela própria CIRS, né? A paciente vai ter mal-estar, vai ter dispneia se ele tiver alguma repercussão respiratória. Pode evoluir com distensão abdominal, porque toda essa inflamação no abdômen vai acabar induzindo, né, um ilho, uma resposta simpática. O paciente fica super hipovolêmico, então ele pode cursar com hipotensão tanto por hipovolemia quanto pela própria CIRS, né, vasodilatação. E dependendo da causa, né, se a gente tiver uma causa obstrutiva, o paciente pode se apresentar com icterícia, principalmente se ele tiver um cálculo impactado na papila. Seguindo então para a investigação, para as manifestações laboratoriais, né? Então vamos discutir primeiramente, né, o diagnóstico laboratorial da pancreatite. Então os principais marcadores que a gente tem aí seria a amilase e a lipase, tá? Importante a gente ter mais ou menos em mente essa questão da meia-vida, né? Então a gente sabe que a amilase ela aumenta entre 6 e 12 horas, ela tende a aumentar mais tardio do que a lipase, que aumenta entre 4 e 8, né? E a lipase também tem uma meia-vida muito maior do que da amilase, então ela demora mais tempo para normalizar. A amilase vai normalizar em 3 a 5 dias e a lipase vai normalizar em 8 a 14 dias. Então, a gente que acaba vendo na residência o paciente que se apresenta mais tardiamente, né? A emergência já está com dor há vários dias, às vezes a amilase pode estar normal já e a lipase vai seguir aumentada. A amilase não vai ser específica do pâncreas, então ela pode aumentar em outros casos, né? E a lipase já é mais específica, então é um exame um pouco mais que a gente acaba usando mais na prática quando o paciente se apresenta mais tardiamente, tá? A amilase costuma não aumentar tanto no paciente alcoolista, então considerando que o alcoolismo é a segunda causa de pancreatite, a gente tem que lembrar disso aí. 20% dos alcoolistas vai ter pancreatite com amilase normal por uma questão de falência hepática, falência pancreática. E 50% dos pacientes com hipertrigliceridemia vão apresentar uma interferência na leitura laboratorial e podem não ter um aumento da amilase também. Então, quando o paciente for alcoolista, se a gente estiver pensando em pancreatite por álcool, a gente vai confiar mais na lipase, ela vai ser mais sensível, né? O que aumenta, né, a amilase e a lipase sérica? Quando a gente tem aquele bloqueio da secreção, né, obstrução do ducto, e a gente vai continuar produzindo essa amilase e essa lipase, elas vão acabar escorregando pela membrana basolateral das células acinárias e vão para o interstício. Do interstício vão ser absorvidas pelo plasma e a amilase e a lipase vão aumentar na concentração sérica. Que é uma coisa importante, né, que a gente vê às vezes o pessoal interna o paciente com pancreatite e fica pedindo amilase e lipase todos os dias. A amilase e a lipase, elas vão servir para diagnóstico, tá? Elas não servem para controle de melhora. Então, o paciente internou, pediu a amilase e a lipase, ele fez o diagnóstico da pancreatite, a gente vai falar melhor sobre o diagnóstico depois. Não precisa mais pedir, o paciente pode estar muito ruim clinicamente, né? A gente avalia a resposta da pancreatite pela resposta clínica. Então, o paciente está evoluindo bem clinicamente, não interessa quanto está a lipase ou a amilase dele, a pancreatite dele está resolvida.
Ele pode estar evoluindo super mal, amilase e lipase normais, não quer dizer que a pancreatite tenha resolvido. Então, elas vão nos ajudar no diagnóstico, mas elas não servem para controle de tratamento. A gente não precisa ficar repetindo esse exame quando o paciente está internado. Então, quais que são os valores diagnósticos, né, para a gente fechar um dos critérios diagnósticos para pancreatite? Essas enzimas vão ter que estar aumentadas 3 vezes acima do valor de referência, né? Geralmente para amilase isso é um valor acima de 1.000 e para lipase acima de 450. Então a amilase vai ter uma sensibilidade de 85 a 95%, mas ela é menos específica, né? 70 a 75%. E a lipase já vai ser um pouquinho mais específica também, não muito, né? 80% de especificidade. A gente pode, esses pacientes, né, como cursam com uma inflamação sistêmica, a gente vai ter os marcadores de inflamatórios, né, as proteínas a gente vai ter um desvio da produção de proteínas para proteínas de fase aguda, então a gente vai ter um aumento de PCR, tá? O PCR, além de ajudar, né, no diagnóstico, ele é um marcador de severidade. Então, a gente sabe que PCR acima de 150 numa pancreatite de 48 horas de evolução, ele é um marcador de severidade. Em alguma das classificações, né, da pancreatite, tem 1 milhão, tem uma que é só pelo PCR, isso aí o professor Coral sempre fala. PCR alto, pancreatite grave, independente de todo o resto. Por fim, de alterações laboratoriais, né, no hemograma a gente pode ter uma leucocitose. Isso não necessariamente está relacionado com uma infecção, né? Pode ser só pela resposta inflamatória sistêmica. Então a gente vai ver ao longo da aula que é muito difícil, né? Se o paciente faz muita CIRS, a gente acaba se confundindo. Ah, isso é só CIRS ou o paciente está infectado, não sei. Mas a gente tem que sempre ficar ligado nisso, né? Não precisa sair começando antibiótico para esses pacientes sem ter outras evidências de infecção. Como esses pacientes fazem vasodilatação, perdem muito líquido para o terceiro espaço, o paciente está vomitando, está com dor, ele não vai se hidratar, esse paciente vai chegar geralmente na emergência super desidratado, ele vai ter aumento do hematócrito, né? E de bioquímica, esses pacientes podem cursar com alterações da glicemia, tanto hiperglicemia quanto hipoglicemia, né? Aumento de transaminases, hipocalcemia, né? O aumento de transaminases, principalmente, super comum. Se for acima de 150, muito provavelmente essa pancreatite é de origem biliar. E esses aqui, né, esses 6 parâmetros são alguns parâmetros que a gente usa na classificação de Hanson, né? Passando agora para os exames de imagem, né? Vamos começar com o básico, que é feito na emergência quando o paciente chega com dor abdominal, que é um raio-x de abdômen agudo, né? Sinais comuns, né, que o pessoal adora comentar, mostrar foto nos livros, mas dificilmente a gente vê na vida real. É um ilhozinho localizado próximo à cauda do pâncreas, que é o sinal da alça sentinela, que está ali apontadinho com uma flecha vermelha, né? E a ausência de ar no cólon distal, depois da flexura esplênica, que é a segunda foto ali à direita, né? Que é o sinal do cólon amputado. Então a gente vê o transverso cheio de ar ali e o transverso colabado já a partir do descendente, né? No geral, o que a gente vai ver? O paciente está inflamado, está edemaciado, a gente vai ver uma distensão de alça, nada muito específico, né? Um ilho inflamatório. Pode ter um aumento da curvatura do adenal por edema do pâncreas, isso é uma coisa mega específica, dificilmente a gente vai conseguir ver no raio-x, né? E algumas irregularidades de alterações dos transversos. Nada muito específico, mas a título de informação, né? Na ultrassonografia, o que ela nos ajuda na pancreatite? Dificilmente a gente vai conseguir ver avaliar bem o pâncreas numa ultrassonografia. E esse paciente está inflamado, está em ilho, então geralmente tem muita alça, muito gás na frente do pâncreas. O radiologista não consegue ver bem, porque o ar atrapalha ali a avaliação da ultrassonografia, tá? Mas a gente tem que pedir ultrassonografia para todo paciente com pancreatite para avaliar a vesícula biliar e ver se o paciente tem litíase, né? A princípio, todo paciente com litíase, pancreatite, a gente acaba deduzindo que a pancreatite dele é de origem biliar, né? Mas, no geral, o que a gente veria seria edema pancreático, alguma coleções de fluidos peripancreáticos. Conseguiria avaliar a necrose, né? Se a gente tiver uma coleção com eco dentro. Ecos, no caso, ecos de ultrassom. Mas realmente é difícil, não é o melhor exame para avaliar o pâncreas, seria mais para a gente avaliar a presença de colelitise.
Aí a gente passa para o nosso principal exame, né, na avaliação da pancreatite, que é a tomografia. A gente não precisa pedir tomografia para todos os pacientes com pancreatite, né? Depois eu vou falar de critérios diagnósticos, mas se a gente tem um diagnóstico clínico, a gente não precisa fazer tomografia para todos, geralmente, né? A nossa realidade, o paciente chegou na emergência com dor abdominal, o pessoal acaba pedindo tomo, e os pacientes, quando a gente avalia, já chegam com tomografia, mas a gente viu o paciente. Tem critério clínico, tem critério laboratorial, não precisaria, né, a gente pedir uma tomografia. Quais são os momentos da pancreatite que a gente tem indicação de fazer uma tomo? Se a gente tem dúvida diagnóstica, né, o quadro clínico não é tão comum, a amilase e lipase estão aumentadas, mas não estão aumentadas mais de 3 vezes, é um caso que a gente está em dúvida, a gente vai fazer uma tomografia para fechar um terceiro critério, né? Ou se o paciente tem uma pancreatite grave, né? Então, um paciente com uma CIR super exacerbada, dor, febre, leucostose, ou qualquer paciente que tenha pancreatite grave pelos zilhões de critérios, né? Os critérios de Hansen acima de 3, uma parte 2 acima de 8, um PCR muito aumentado, a gente vai fazer a tomografia. E se um paciente que teve uma melhora inicial e teve uma piora, ou se ele teve uma piora importante depois de 3 dias de evolução, ele teria indicação de fazer uma tomografia também, principalmente para avaliar a presença de complicações que estão relacionadas principalmente a coleções fluídas peripancreáticas, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, tá? Para diagnóstico de pancreatite necrotizante, então a tomografia também é o padrão ouro. O momento ideal para a gente fazer a tomografia, então, não é na chegada do paciente, é pelo menos 3 dias após o início da dor, para a gente avaliar se tem necrose, qual que é a extensão dessa necrose, se tem alguma coleção, e a gente consegue prever a severidade da pancreatite baseado nos achados da tomografia. A gente tem critérios para isso também, vamos falar daqui a pouquinho. A gente pode acabar vendo na tomografia também a presença de colitis, a gente sabe que não é o melhor exame, mas às vezes o paciente fez a tomografia porque não tinha diagnóstico, se viu a colelitíase, e aí a gente não precisa fazer uma eco porque acabou já diagnosticando na tomografia. Serve também para a gente avaliar a presença de massas, então às vezes o paciente vai ter uma obstrução do vírus, ou por um tumor, ou por alguma outra questão, e aí a gente vai conseguir avaliar isso na tomografia. E para avaliar, os IPNMs de pâncreas podem comprimir ou podem ter comunicação com o ducto direta, né? Os IPNMs de ducto principal têm dilatação do ducto de Wilson. Então, o que a gente vai ver? Assim, a gente vai ter vários achados da tomografia, desde a pancreatite edematosa até a pancreatite grave, necrotizante. Então, essa primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês, a gente consegue ver o pâncreas bem edemaciado, né? A gente tem um aumento focal dele, tá? E a gente tem uma captação heterogênea de contraste. Eu até devia ter botado aqui um pâncreas normal antes para a gente comparar, mas para quem estava mais acostumado a revisar as tomografias, a gente vê aqui que esse pâncreas está demasiado e que o contraste ele não está tão homogêneo quanto a gente veria no pâncreas normal. Essa imagem aqui, então, seria de uma pancreatite edematosa, que quando a gente tem inflamação, o pâncreas fica demasiado, mas ele não chega a evoluir para necrose. E aí, para comparar aqui, a gente tem uma imagem de pancreatite necrotizante. Então, a gente pode ver algumas áreas, tem ali na setinha, de ausência focal de captação depois do reforço com contraste. Então, a gente vai contrastar todo o pâncreas e vai ver que tem umas áreas que não contrastam, né? Essas são as áreas de necrose. E aí, falando agora dos critérios de Baltazar, né? Que são os critérios tomográficos de gravidade, a gente vai ter avaliação, né? Edema, necrose, qual que é a extensão dessa necrose, se ela é menor, igual ou maior que 1/3, né, 2/3 ou pâncreas inteiro, né, maior que metade do pâncreas, tá? A gente vê, a partir desses critérios, se a pontuação é maior do que 6, a gente vai ter uma pancreatite grave, e aí a gente vai conseguir fazer uma previsão de mortalidade, certo? A ressonância,
A ressonância magnética é um exame que a gente pode ter no arsenal, ele não é o principal exame para avaliação da pancreatite, né? Inicialmente, uma pancreatite muito inicial, ela pode ser um pouco mais sensível que a tomografia para avaliar aquele edema mais discreto, tá? Ela serve também para a gente avaliar a presença de cálculos na via biliar. Pode ser feito em pacientes com função renal muito ruim, que a gente não poderia fazer contraste iodado. Bom, vamos fazer uma ressonância, né, com gadolínio. E ela pode avaliar também com uma tomografia a presença de coleções líquidas e de infecção, né? Ajuda a gente a diferenciar quando a gente tem uma pancreatite já mais tardia entre áreas de necrose, abscessos ou a formação de um pseudocisto, umas coisas que a gente vai falar mais para frente também. Passando agora para a parte do diagnóstico, né? Então, a gente vai avaliar 3 pilares, né, na hora de avaliar o paciente com pancreatite. A gente vai avaliar a clínica, se ele tem uma clínica típica, né? Dor em faixa, com irradiação a dorso, náuseas, taranã. A gente vai avaliar as enzimas, então, a amilase e a lipase, aumento maior do que 3 vezes o valor de referência, e a gente vai avaliar a imagem, tá? Para fechar o diagnóstico de pancreatite, a gente só precisa de 2 critérios desses 3. Então, o paciente chegou com clínica típica, enzimas aumentadas, fechou o diagnóstico, a gente não precisa fazer tomografia, a não ser aquelas indicações que a gente conversou agora há pouco, piora depois de melhora, pancreatite grave ou dúvida diagnóstica, né? O paciente tem só clínica, enzimas não tão 3 vezes aumentada, a gente vai fazer a tomo. Ou se o paciente tem só alteração enzimática e não tem uma clínica tão típica, vai fazer a tomografia também. Então, a parte clínica, dor em faixa com irradiação para dorso, as enzimas aumentadas além de 3 vezes o normal, e na tomografia, se tiver dúvida diagnóstica, paciente grave ou paciente com piora repentina do quadro. Como é que a gente vai definir, a partir do momento que diagnosticamos a pancreatite, a gente tem que definir a causa, né? Claro que a gente vai fazer o tratamento de suporte para pancreatite, mas a gente precisa definir a etiologia para fazer o tratamento definitivo e evitar recorrências, né? Então a gente vai ter que revisar se o paciente tem diagnóstico prévio de colelitíase, se ele tem história de perda de peso, diabetes de início recente, se o paciente é alcoolista, o que ele usa de medicações contínuas, se ele tomou alguma medicação diferente nos últimos dias, fez alguma cirurgia abdominal recente, tem história de trauma contuso abdominal, alguma doença autoimune e história familiar. Em seguida, né, a gente teria que fazer uma avaliação laboratorial. Então, paciente com triglicerídeos acima de 1.000 vai aumentar muito a nossa suspeita de pancreatite por hipertrigliceridemia. Paciente com hipocalcemia também, aumento de TGO e TGP nos leva a pensar numa pancreatite biliar. Quando a gente não define, né, as causas mais comuns, não é biliar, não é alcoólica, não é hipertrigliceridemia, não é farmacológica, a gente pode pensar, né, nas causas familiares ou autoimune, aí a gente já passa, né, para testes genéticos e coisas mais específicas, que não é muito a nossa realidade, então não vou meter muito. O paciente chegou, a gente fez anamnese, coletou o laboratório, a primeira imagem que a gente vai pedir é uma ultrassonografia, né, para avaliar a presença de litíase biliar, ou se o paciente tiver critério para tomografia, a gente vai pedir uma tomografia também. Geralmente essa parte, né, nós que somos cirurgiões, a gente acaba não participando muito dessa parte do diagnóstico e da avaliação inicial da pancreatite, que acontece que geralmente o paciente interna com pancreatite, interna para a clínica, é avaliado na emergência, e nós somos chamados, dependendo da etiologia ou das complicações da pancreatite, para avaliar o caso. O que a gente tem que fazer, né? O paciente foi diagnosticado com pancreatite, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar essa pancreatite em leve ou severa. Isso vai guiar todo o nosso suporte a esse paciente, aonde que ele vai ficar melhor acomodado, esse paciente pode ir para enfermaria, esse paciente precisa de UTI, ele tem que ficar na emergência na sala vermelha de observação, né? Então a gente tem 1 zilhão de classificações para pancreatite, né? Vou falar aqui com vocês as classificações mais comuns. Classificação de Hanson, que é a mais falada de todas, né? Cai sempre na prova do R1 da geral, todo mundo já tentou decorar isso aqui e nunca conseguiu. Então, a gente vai ter os critérios de Hanson, a gente vai fazer a avaliação laboratorial na admissão e 48 horas depois, né? E aí a pontuação, quando a gente sabe que ele pontua acima de 3, a gente considera uma pancreatite grave, e a partir daí a gente vai ter um aumento da mortalidade.
A maior deficiência dessa classificação é que a gente só consegue classificar a pancreatite em grave depois de 48 horas da internação, o que nos ajuda na questão de prognóstico, mas não nos ajuda muito na questão do manejo. A gente vai ter a classificação de Glasgow, né, que também, assim como a de Hansen, tem vários parâmetros laboratoriais e a pontuação acima de 3 vai ser considerada grave. O BISAP também, a classificação de Atlanta, que é hoje também uma das mais comentadas, né, a de Atlanta e a de Apache. Então, a gente vai classificar essa pancreatite entre edematose intersticial, que é aquela inflamação que vai cursar com edema, mas que não vai ter necrose, né? E a gente vai ter a pancreatite necrotizante, que vai ser uma inflamação associada à necrose do parênquima, tá? E aí a gente vai dividir essa pancreatite entre leve, moderada e grave. A leve vai ser uma pancreatite com um curso mais benigno, né? Sem falência orgânica, sem complicações maiores. A moderada seria uma falência transitória menor do que 48 horas, ou já com complicações, e a grave seria uma falência orgânica persistente. Algumas revisões dos critérios de Atlanta excluíram essa questão da moderada, e a pancreatite ela é considerada leve ou grave, né? O que ele considera, né, de falência orgânica? Choque com pressão sistólica menor que 90, insuficiência respiratória com PaO2 menor que 60, insuficiência renal aguda com creatinina maior do que 2. E a gente vai ter daí também as complicações, né? As complicações sistêmicas seria CIVD, né? Com plaquetes menores do que 100 mil. Fibrogênio abaixo de 1, degradação de fibrina maior que 80, CA menor do que 7,5, e as complicações locais daí seriam a ocorrência de necrose, abscesso ou formação de pseudocisto, que seria uma complicação mais tardia. E o score de Apache, que é um score que eu nem coloquei aqui, porque ele é muito mais complexo de calcular, né? Mas acima de 8 a gente considera também uma pancreatite grave. E aí, voltando lá na questão do PCR, o PCR acima de 150, né, em 48 horas é um marcador de severidade. Só pelo PCR a gente já pode considerar uma pancreatite grave. Associado a isso, que a gente também já conversou, são os critérios Baltazar, né, que são os critérios tomográficos de gravidade, pontuação acima de 6 é considerada uma pancreatite grave. Classificamos a pancreatite, a gente consegue organizar melhor o cuidado desse paciente. A gente sabe se ele é um paciente que vai precisar de mais atenção, que vai precisar ir para uma unidade intermediária ou até para UTI, ou ele é um paciente que a gente pode ficar mais tranquilo, acompanhar na enfermaria, né? Então, quais são as indicações de mandar esse paciente para UTI, né? O paciente tem pancreatite grave no geral, né? Ele vai ter uma CIRS mais importante, ele vai acabar precisando, né, internar na UTI para ficar com uma avaliação mais intensiva. Se a gente tiver um paciente com uma frequência cardíaca muito aumentada, acima de 150, ou uma bradicardia importante abaixo de 40, paciente que não consegue manter a pressão, né? Paciente com o sódio muito alto ou muito baixo, paciente com distúrbio do potássio importante, paciente com disfunção ventilatória, paciente com distúrbio ácido básico, paciente com a glicemia muito aumentada, acima de 800, paciente com insuficiência renal anúrico e um paciente com cálcio muito aumentado, acima de 15. Esse paciente vai ser encaminhado para a UTI, né? Classificamos o paciente, internamos ele no lugar mais adequado, está na UTI, está na enfermaria, enfim, vamos passar para a parte agora do manejo, né? Vamos dividir ele em vários critérios, né? Vamos começar pela reposição de fluidos, que é muito importante, tá? Então, no geral, tá? Um paciente chegou na emergência com pancreatite, está ruim, está hipovolêmico, está desidratado, né? O ideal é que a gente faça a reposição dele com uma solução isotônica, então a preferência é por salina ou por Ringer lactato, não vamos deixar sobreglicosado por esse paciente, tá? E a gente começa com uma reposição de 5 a 10 ml por quilo por hora, tá? Isso seria uma reposição inicial, é bastante volume, tá? A gente, quando calcula, acaba até ficando um pouco assustado. Ai, meu Deus, volume demais, o paciente vai fazer edema de pulmão. Começa com isso aqui,
a gente tem que monitorizar daí, né, os parâmetros do paciente, principalmente o débito urinário. Então, o nosso objetivo na reposição volêmica vai ser sempre manter o débito urinário acima de 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Começamos a reposição inicial aqui com 5, 10 ml por quilo por hora, monitora o débito urinário nas próximas 3, 6 horas. O débito urinário normalizou, aumentou, daí a gente vai titulando essa hidratação conforme a resposta do paciente, né? Para o paciente que chega na emergência a usar ataque cardíaco ou hipotenso, o ideal é a gente fazer um bolus de 20 ml quilo em 30 minutos e aí seguir uma manutenção de 3 ml por quilo por hora em 8 a 12 horas, sempre de novo avaliando o débito urinário, tá? No paciente que tem pancreatite por hipercalcemia, a gente só tem que ficar ligado que a preferência daí é fazer reposição com salina, porque esse paciente tem contraindicação do Ringer lactato por causa do cálcio, né? E a gente vai reavaliando esse paciente. Qual é o nosso objetivo nessa reposição volêmica, né? Débito urinário meio a 1 ml por quilo por hora, PAM de 65 a 85, frequência cardíaca menor do que 120, manter o hematócrito entre 35 e 44%. O que a gente sabe, é muito importante a gente se ater, né, a essa reposição volêmica nesse paciente. A gente sabe que uma reposição volêmica aumentada, a gente tem vários trabalhos já que provaram isso. Evita a ocorrência de necrose tubular aguda, né? Evita a ocorrência de necrose no pâncreas, necrose pancreática, e reduz, em geral, a mortalidade na evolução dessa pancreatite. Então, às vezes, a gente tem essa tendência, assim, de não prestar muita atenção na questão da hidratação, da reposição volêmica, bota aí tantos ml por hora, não calcula, mas é importante nos pacientes com pancreatite a gente parar, calcular, avaliar direitinho, porque isso vai alterar a evolução desse paciente, certo? Passando para o próximo parâmetro, né, controle da dor, esses pacientes têm muita dor, muito mal-estar, então a gente tem que fazer um controle adequado. A gente vê que o pessoal, a gente até na cirurgia, como cuida de muito paciente pós-operatório, a gente acaba não tendo esse receio, mas os clínicos têm muito receio de deixar o paciente com opioide, eles acham que vai fazer ilho, que o paciente vai constipar, que vai rebaixar, mas a gente tem que fazer um controle adequado da dor, se for preciso fazer o uso de opioide. Tem trabalhos que sustentam que o uso do opioide é seguro e é efetivo no controle da dor da pancreatite. Isso vai deixar o paciente mais confortável, vai diminuir a CIRS. O controle da dor faz parte do manejo da doença. A gente não precisa poupar o opioide. Claro, a gente tem que usar de uma maneira inteligente, né? Ninguém quer que o paciente acabe evoluindo com adição ao opioide, mas a gente tem que fazer um controle adequado da dor sem medo de usar. Partindo para monitorização desse paciente, né? Idealmente, a gente tem que tentar manter esse paciente com uma saturação de oxigênio acima de 95%, né? Se por acaso a saturação dele cair para baixo de 90, ideal a gente fazer uma gasometria para avaliar melhor, né, o que está acontecendo. Manter esse débito urinário adequado. A gente tem que fazer um controle de eletrólitos diário no início, né, na pancreatite severa, nos primeiros dias da pancreatite leve. Esse é um paciente que a gente vai hidratar bastante, vai fazer distúrbio hidroeletrolítico tanto pela hidratação quanto pela CIRS, tá? Fazer uma monitorização mais ligada na glicemia e a gente tem que cuidar e ficar de olho na possibilidade da ocorrência de síndrome compartimental. Principalmente no paciente que tem pancreatite grave, que vai ter várias complicações, que vai ter coleção, que vai ter necrose. Esse paciente tem que ficar de olho, dor abdominal diferente, súbita, forte, pior da função renal, tudo isso são sinais de síndrome compartimental e a gente tem que pedir para fazer a avaliação da pressão intraabdominal, né? Se a gente faz por aquele catéterzinho, geralmente intravesical, né? Outra coisa importante que a gente tem que sempre estar pensando, planejando a nutrição desse paciente. Então, um paciente que internou com pancreatite leve, todo paciente com pancreatite a gente vai manejar inicialmente com NPO, né? Então, o paciente internou com uma pancreatite leve, a gente vai manter ele em NPO, vai manter a hidratação com os fluidos intravenosos, né? Vai deixar aquela glicosezinha junto na hidratação para evitar que o paciente entre em catabolismo. E geralmente o paciente com pancreatite leve ele consegue recuperar a via oral em 5, 7 dias. Então, a gente não precisa correr, pensar em sonda, em NPT, porque esse paciente vai passar uns dias ali sem comer e vai conseguir
tornar seguro em pelo menos 5 dias, tá? Para o paciente que já interna uma pancreatite moderada ou severa, aí a gente tem que pensar, bom, esse paciente vai demorar para recuperar a via oral, então a gente já não pode perder tempo e esperar ele passar aí 1 semana, 10 dias sem se alimentar para pensar em começar um suporte nutricional. Desde o primeiro dia a gente já tem que começar, tá? Suporte pode ser feito com sonda nasointeral ou com NPT, tá? Preferência a gente dá sempre para sonda nasointeral, a gente sabe que tem menos complicações, ajuda a manter o trofismo intestinal, diminui a translocação, o paciente infecta menos, a sonda nasointeral a gente sempre vai preferir do que a NPT. Mas, caso não tenha como passar uma sonda nasointeral, ou o paciente não tolere, tem paciente que distende muito, que fica com diarreia, bom, daí a gente tem que passar para a NPT, né? A nossa ideia é o quê? Não tem previsão de iniciar a dieta em 5 dias, suporte nutricional, tá? O que pode acontecer? O paciente que tem uma pancreatite mais grave, ele vai ter muito edema, vai ter a formação de coleções ali em volta do pâncreas e do duodeno, e aí por essa inflamação, às vezes nem é por náusea, nem é por desconforto, vai ter uma compressão extrínseca do duodeno e esse paciente vai fazer uma pseudoobstrução aí. Então a gente pode tentar, né, se não progredir uma nasointeral, a moda antiga, a gente pode tentar passar uma nasointeral guiada por ecografia, porque como isso é causado por edema, geralmente a gente consegue empurrar a sonda com endoscópio, ou se realmente não conseguiu passar a sonda, NPT para o paciente. O importante é manter o paciente nutrido, né? O que a gente tem de evidências, assim, para... O que a gente vai fazer? Alimentação via oral, quando usa nasointeral? É pré ou pós pilórica essa sonda? Faz diferença antes ou depois do duodeno? Tá? Então, o que a gente tem de evidência? Quando é que a gente pode recomeçar a via oral para esse paciente? Né? Não tem essa coisa de, vamos pedir amilase lipase e ver se melhorou, a gente começa a dieta ou não. Quando é que a gente pode começar a dieta? O paciente está sem dor, sem náuseas, não está vomitando e não está distendido em ilho, pode começar a dieta. Esse é o nosso critério, tá? E aí a gente vai iniciar essa dieta e vai progredir ela conforme a tolerância do paciente. O paciente já está sem dor, então a gente começa com uma dietinha mais leve. Comecei, sei lá, uma dieta líquida. O paciente começou a dieta, voltou com dor, vomitou. Bom, vamos segurar essa dieta. O paciente aceitou bem, a gente faz a progressão, né? O ideal é que se deixe uma dieta com baixa gordura, né? E com poucos resíduos. Isso é o que a gente tem de evidência para a dieta via oral, tá? Questão da dieta interal, tá? Como a gente já conversou, é o paciente que não tem previsão de iniciar a dieta pelo menos até o 5º dia da internação, tá? E aí a gente vai começar a interal quando o paciente tem uma intolerância para iniciar a dieta por via oral, seja por compressão estríntica, seja por dor, seja por náusea, tá? Para o paciente estar em falência orgânica e tem uma CIRS persistente acima de 48 horas, tá? E aí, pode ser a sonda pode ficar no estômago, tem que ficar interal, tem que ficar depois do pilório, não tem, né? O que a gente sabe? O paciente com alimentação gástrica, essa sonda está no estômago, ele tem mais complicações pulmonares, então o ideal é sempre a gente passar essa sonda mais distal para evitar, né, o refluxo e a microaspiração, principalmente pensando num paciente mais grave, que fica mais rebaixado, tá na UTI e tudo mais, né? Se esse paciente não tolerar a dieta interal, né, a gente for pensar em NPT, o que a gente tem geralmente de critérios para isso? Tem paciente que acaba distendendo muito essa dieta interal, ela é super osmótica, então tem paciente que acaba distendendo, tem paciente que tem uma diarreia assim quase intratável, né? E a gente tem esse critério aqui de mais de 5 episódios com mais de 500 ml, mas isso é uma coisa bem teórica, né? Ninguém vai ficar lá medindo quantos ml de diarreia o paciente teve. O paciente distendeu, teve diarreia, não funcionou, bom, a gente sabe que a dieta interal talvez não seja a nossa melhor opção, né? Mas a gente sempre vai preferir ela em relação ao NPT, porque ela vai manter, né? Ajudar a manter a barreira intestinal e aí evitar uma translocação, muitas vezes uma infecção secundária de uma coleção, alguma coisa, pela manutenção da barreira da mucosa, né?
Em relação ao NPT, quais seriam as vantagens, então, da dieta integral? A gente vai ter uma mortalidade menor, a gente vai ter uma incidência menor de falência orgânica, de infecção sistêmica e de necessidade de cirurgia. Então, a gente tem que tentar insistir na dieta integral antes de pensar em NPT, certo? E por fim, né, a gente vai ter a NPT, né? Então, mesma coisa, né? Suporte nutricional para o paciente que não consegue se alimentar por via oral até o 5º dia. E o paciente que não tolerou a via interal 48, 72 horas. Então, qual é o caminho que a gente vai seguir? Primeira opção, sempre dieta via oral. Ah, tem contraindicação, não tolerou, ou não vai conseguir iniciar a dieta até o 5º dia, pum, passa para nutrição interal. Tenta a nutrição interal ali 2, 3 dias, não funcionou, NPT. Às vezes a gente acaba esperando muito tempo para começar NPT, porque fica aquela coisa, o paciente vai passar acesso, NPT complica, faz distúrbio disso, distúrbio daquilo, mas a gente não pode perder tempo. 5 dias não conseguiu se alimentar interal, 2, 3 dias não conseguiu NPT. Em uma semana esse paciente tem que estar com uma via nutricional. E por fim, a questão mais polêmica, né, nas discussões aí é quando que a gente vai iniciar antibiótico para o paciente para pancreatite, quando que a gente não vai. Qual que é o problema, né? Esse paciente faz muita CIRS, então ele faz leucocitose, ele faz febre, ele tem uma condição clínica muito grave. E a gente fica na dúvida, pô, essa leucocitose é CIRS ou é infecção? Não sei. Tá, então, o que a gente tem de evidência, né? 20% dos pacientes que têm pancreatite vão fazer algum tipo de infecção extrapancreática, seja de complicações de coleções peripancreáticas, seja alguma infecção sistêmica. E a gente sabe que a presença de infecção na pancreatite aumenta muito a mortalidade. Então, se a gente tem uma suspeita de infecção, o que seria uma suspeita de infecção, né? O paciente vem, né, num certo ritmo, aí a gente tem uma piora não explicada do caso, ou um paciente que melhora e piora, ou um paciente que vem evoluindo e não melhora, né? Ele fica sempre na mesma evolução persistentemente, ou ele vinha já num ritmo ruim e acaba piorando. A gente tem que sempre suspeitar de infecção secundária. Então, na suspeita, a gente vai iniciar o antibiótico, né? E aí a gente vai investigar esse paciente. O paciente está lá no UTI e teve uma piora súbita. Antibiótico. E aí vamos lá, vamos culturar ele, vamos pedir raio-x de tórax, vamos pedir aspirado traqueal, vamos fazer uma tomografia. Não se achou nenhum foco de infecção, cultural veio negativo, a gente suspende. E a gente pensa que talvez essa piora dele tenha sido causada por CIRS e não por uma infecção, tá? Mas a gente não tem indicação, tá? Isso aqui é muito importante, não tem indicação nenhuma de fazer antibiótico profilático, né? Então, às vezes a gente nos chamam, né? Chamam a cirurgia para avaliar o paciente na UTI ou na emergência. Tá lá com necrose de 70% no pâncreas, cheio de coleção, mas não tem nenhum sinal de infecção dessas coleções, ou enfim. E os clínicos querem começar antibiótico, o intensivista quer começar antibiótico profilático. O paciente ter necrose, ter pancreatite necrotizante por si só não é indicação de antibiótico. Essa informação é muito importante, tá? A gente só vai começar antibiótico no caso da pancreatite necrotizante se a necrose estiver infectada. Se for uma necrose estéril, não tem indicação de começar antibiótico. Certo? Essa aqui seria mais a parte do manejo da pancreatite, que é um manejo de suporte, né? E aí, paciente melhorando da pancreatite, a gente tem que sempre pensar numa solução, né, para a causa predisponente dele. Então, considerando as causas predisponentes mais comuns, né? Pancreatite biliar, né? Qual que é o que a gente tem que pensar? O paciente que fez pancreatite biliar tem indicação de fazer colestectomia. Todos os pacientes que tiveram pancreatite biliar têm que fazer colestectomia. Mas o paciente é mais idoso. Mas ele fez papilotomia. Não interessa, tem que fazer colestectomia, tá? Se não fizer colestectomia, 25 a 30% de recorrência. Então, o paciente vai ter pancreatite de novo, tá? Que é uma informação importante também que a gente sempre discute em round, principalmente o Dr. Coral. Pancreatite leve vai fazer a colestectomia na mesma internação. Internou pancreatite na segunda-feira, na sexta-feira já estava bem, já iniciou a dieta, aceitou a dieta bem, recuperou da pancreatite, colestectomia já na mesma internação e casa. Já nos casos de pancreatite severa ou necrotizante,
A gente tem que fazer a colestectomia, né? Todo mundo coletiza tem que fazer, mas a gente pode não fazer na mesma internação, né? O ideal é que a gente espere daí uma resolução dessa inflamação, tá? Resolver a questão das coleções, definir se uma coleção se organizou como um pseudocisto, se regrediu, a gente pode dar alta para esse paciente, esperar ele se recuperar bem, porque é uma pancreatite grave, é uma agressão orgânica muito importante, e operar esse paciente em um segundo momento. Ele tem que operar, mas não precisa ser na mesma internação. Que às vezes a gente acaba fazendo muito na residência é operando esses pacientes, porque muitas vezes o paciente com pancreatite ele internou via emergência, e aí se ele precisar fazer essa colestectomia, ele vai ter que cair de novo no sistema, vai demorar aí 2, 3 anos para fazer a cirurgia. Então, pensando nisso, né, pesando a realidade, às vezes a gente acaba operando mesmo os pacientes com pancreatite grave na mesma internação. Mas é importante saber que não é obrigatório, a gente pode esperar ele se recuperar melhor, se recuperar nutricionalmente, definir as complicações e as coleções para operar ele num segundo momento. Quando que a gente vai fazer ressonância e quando que a gente vai fazer CPRE num paciente com pancreatite, tá? O paciente internou inicialmente lá com a pancreatite, aumentou um pouquinho o TJGP, aumentou um pouquinho a bilirrubina, afinal de contas teve uma obstrução transitória ali da ampola. Quando é que a gente vai fazer essa ressonância? Quando a gente tiver aquela suspeita da coledocolitíase, né? Então, o paciente que tiver dilatação de biliar no exame de imagem, pode ser na ultrassom, na tomografia, seja lá que exame de imagem ele tenha feito. E quando esse paciente manter uma alteração persistente do painel hepático, então a gente tem que suspeitar de coledocolitíase, a gente vai fazer essa ressonância. Que é outra coisa importante, CPRE, né? Quando que a gente vai fazer CPRE no paciente que tem pancreatite? Bom, sempre que o paciente tiver coledocolitíase, né? Mas quando que a gente faz CPRE de emergência ou de urgência no paciente com pancreatite? Mesmo que ele tenha pancreatite biliar, a gente não precisa sair correndo fazer CPRE, né? Mas se esse paciente tiver uma colangite associada a essa pancreatite, é uma CPRE de urgência. O paciente internou, já tem que organizar a CPRE para os próximos dias, para resolver essa obstrução da via biliar do paciente recuperado da colangite. Porque se uma pancreatite é uma coisa grave, uma pancreatite com colangite tem uma mortalidade super alta, certo? Pensando no paciente que tem lama biliar, né, muitas vezes se fica nessa discussão, mas é lama, não é cálculo, o paciente fez papilotomia, tem que fazer colestectomia, tem que fazer colestectomia, tá? Tem evidência para isso forte na literatura. O paciente com lama biliar tem que ser colestectomizado também, a não ser que ele tenha, assim, uma contraindicação absoluta a fazer a colestectomia. A gente vai pensar ali, usar o DA, alguma outra coisa, mas no geral, cirurgia. Paciente que tem pancreatite por hipertrigliceridemia, uma coisa que a gente não acaba vendo muito, esses pacientes acabam internando mais para gastro, né? O que interna para cirurgia são mais as pancreatites biliares. Mas esse paciente vai ter que fazer uma dieta especial, né? A gente vai ter que também controlar todas as causas secundárias de hipertrigliceridemia. E pensando num contexto agudo, é possível até fazer plasmaférese para esses pacientes, pensando que ele tem aquele plasma ali hipersaturado de triglicerídeos, e a gente está tratando uma pancreatite grave, é uma opção aí no arsenal. Nunca vi fazerem, mas existe. E para o paciente que tem alcoolismo, a gente tem que encaminhar esse paciente para algum tipo de assistência, né, para ajudar ele a superar o alcoolismo, uma avaliação psicológica, um grupo de apoio, acompanhamento no posto de saúde. O importante é deixar alguma coisa organizada com o assistente social e com a família, pensando na alta desse paciente, certo? E agora a parte mais importante da aula, tá? É a parte que gera mais discussão, que gera mais dúvida na gente quando está tratando a pancreatite, que gera mais discussão com os colegas clínicos e intensivistas que estão acompanhando o caso. E geralmente é quando se chama cirurgia, nos casos de pancreatite, são as complicações, tá? Toda pancreatite moderada severa geralmente vai cursar com alguma complicação local, tá? Quando é que a gente vai suspeitar de uma complicação? Paciente que faz sinais de sepse, tá no basal dele ali, seja qual for. Fez uma sepse, fez uma hipotensão, chocou, piorou a ventilação, fez uma leucocitose grave, subiu muito PCR. Piora a clínica, né? Vamos pensar em complicação local, vamos tomografar esse paciente.
Considerando as complicações, a gente vai ter 4 complicações de acordo com o tipo e o tempo de evolução, tá? A gente vai ter as complicações agudas, né, que se desenvolvem em menos de 4 semanas do início da pancreatite, né? Então, elas não vão ser bem definidas e não vão ser bem organizadas. E a gente vai ter a diferença entre as coleções que são fluidas e as coleções que são necrose, tá? Então, colocando isso num quadro aqui, a gente vai ter a coleção edematosa e fluida com menos de 4 semanas, vai ser uma coleção fluida aguda. Famosa coleção, né? O pâncreas está edemaciado, extravasou líquido para os tecidos peripancreáticos, a gente vai ter uma formação de uma coleção líquida lá. Ela tem pouco tempo de evolução, ela não tem carapaça e ela é fluida. Essa vai ser chamada de coleção fluida aguda, tá? Essa coleção, com o passar do tempo, a tendência dela é formar uma cápsula inflamatória, né? Depois de 4 semanas, essa coleção fluida capsulizada a gente vai chamar de pseudocisto, né? Que já é daí uma evolução mais tardia. Por ela ser mais tardia, ela vai estar mais organizada, vai ter uma cápsula e limite bem definidos, esse vai ser o pseudocisto, tá? As coleções fluidas, elas têm uma mortalidade muito baixa, cerca de 1%, tá? Depois a gente vai falar do manejo, mas a coleção fluida aguda, grande maioria delas, isso é uma informação muito importante, porque coleção na tomografia angustia muito os nossos colegas intensivistas e clínicos. Então, uma coleção fluida aguda, a grande maioria resolve sozinho. Se ela não tem sinal de infecção e se ela não tem uma cápsula organizada, a gente não precisa fazer nada com ela, tá? Só observar que ela vai reabsorver sozinha, grande maioria. Passando para as coleções necróticas, né? Então, elas vão ser fluidas e sólidas, né? Porque a gente vai ter... Só um minuto. A gente vai ter... todo paciente que evolui com necrose, ele vai ter edema peripancreático e vai ter fluidos peripancreáticos. Em meio disso, ele vai ter também necrose. Quando a gente tem uma necrose com menos de 4 semanas de evolução, ela não vai ser muito organizada, a gente chama de coleção necrótica aguda. E quando a gente tem uma necrose com mais de 4 semanas de evolução, a gente chama de necrose delimitada, ou o termo em inglês para isso é walled off necrosis, que chama de WON, né? Que é um análogo ao pseudocista, é aquela necrose que se organizou, né? Que tem uma cápsula mais, um limite mais bem definido, que é uma coisa mais tardia. A ocorrência de necrose já está relacionada aí a uma porcentagem de mortalidade muito mais alta, né? Ela costuma complicar e infectar muito mais, tá? Outra coisa que é importante a gente diferenciar é que a ocorrência de necrose não necessariamente está relacionada com infecção, né? A gente pode ter uma necrose estéril ou uma necrose infectada, assim como a gente pode ter uma coleção fluida estéril ou uma coleção fluida infectada. Vamos passar agora o manejo de cada uma dessas coleções. Isso aqui, ó, de longe, a parte mais importante da aula, tá, pessoal? Então, toda pancreatite edematosa vai formar, né, fluidos peripancreáticos de maior ou menor monta, né? Ela vai ser uma coleção, a gente consegue ver aqui na imagem, né? Vocês estão conseguindo ver ali na direita. Ela vai ser uma coleção homogênea, fluida na tomografia, não vai ter nenhum componente sólido, tá? Os planos peripancreáticos vão estar normais, ela não vai ter nenhuma parede definida, né? Porque ela é aguda e ela vai estar ali adjacente ao pâncreas, porque ela é resultado da inflamação aguda da pancreatite. Essa coleção fluida aguda, tá? A gente tem que olhar na tomografia. O que a gente tem que pensar, né? Toda vez que a gente vai analisar uma complicação da pancreatite, é se tem sinal de infecção. Qual que é o sinal de infecção de uma coleção? É gás na coleção. Gás numa coleção peripancreática na tomografia é basicamente patognomônico de infecção, tá? Então, paciente que tem uma coleção fluida aguda, que não tem gás, nenhum outro sinal de infecção, não precisa fazer nada. A gente vai observar, a grande maioria dos casos vai resolver sozinho, só 6 a 7% vão precisar de alguma intervenção para resolver isso aqui. Elas geralmente são assintomáticas e a gente acaba fazendo a tomografia por uma outra razão e encontra ela ali. Então, coleção fluida aguda, o que a gente tem que gravar? A maioria resolve sozinho, não precisa mexer. Se tiver gás dentro da coleção, é um sinal de infecção. Passando daí para uma coleção fluida mais crônica, né, com mais de 4 semanas de evolução.
a gente vai ter o pseudocisto. O pseudocisto nada mais é que uma coleção fluida aguda que se organizou uma cápsula, tá? Por que chama de pseudocisto? Essa cápsula, essa parede dele é uma parede inflamatória, tá? Ela não é uma parede real, não é um cisto, então essa parede dele não é epitelizada, tá? Isso é um detalhe importante. Ela não é epitelizada, é uma carapaça inflamatória, tá? Ela vai ser consequência de uma pancreatite edematosa, né? Vai ser uma coleção fluida que encapsulou. Não vai ter componente sólido dentro dela e ela vai ser adjacente ao pâncreas porque ela foi o resultado ali da pancreatite inflamatória, tá? Se por acaso a gente tiver alguma dúvida diagnóstica, né? Porque às vezes o paciente tem lá uma história de pancreatite no passado, há muito tempo, vem com um cisto, a gente não tem certeza, será que é um pseudocisto, será que é um IPNM, será que é qualquer outro tipo de neoplasia sólido-cística do pâncreas? A gente pode fazer um ultrassom endoscópico e puncionar esse líquido, tá? A gente vai ter uma amilase elevada e a gente vai ter marcadores tumorais baixos aí nessa coleção. Então, isso nos ajuda a diferenciar o pseudocisto das outras formações císticas do pâncreas, tá? Passando daí para as coleções necróticas, tá? Pensando numa coleção necrótica aguda. A coleção necrótica vai acontecer, então, na pancreatite necrotizante, né? Ela vai ser uma mistura de fluidos com componente sólido, que é a necrose, tá? Então, o conteúdo dessa coleção ele vai ser bem heterogêneo. Não vai ter uma parede definida, porque ela é uma coleção aguda, né? Todas as coleções agudas, nenhuma tem parede definida. E ela pode acontecer dentro do pâncreas ou adjacente ao pâncreas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem uma área grande de necrose mal definida, tá? Isso aqui é uma pancreatite necrotizante bem grave. E a última seria, não sei porque eu não delimitei ela aqui, acho que eu não tinha imagem, a ward-off necrosis, que seria a gente pensando análogo ao pseudocisto, é uma necrose que ficou ali bem delimitada. Evolução maior do que 4 semanas, tá? Pensando agora, fez a tomografia, o paciente tem necrose. Qual é a primeira coisa que a gente tem que definir? Se essa necrose é estéril ou se essa necrose tem algum sinal de infecção, tá? 1/3 dessas necroses das pancreatites necrotizantes vai cursar com infecção, tá? Isso aqui é uma informação importante também. A infecção não tem relação com a extensão da necrose. Tu pode ter necrose lá de 70% do pâncreas e não vai infectar. E tu pode ter uma necrose de 20, 10% do pâncreas e o paciente pode fazer uma infecção local. Não está relacionado a porcentagem de necrose. Não tem indicação nenhuma da gente começar antibiótico. Uma necrose extensa, tem que começar antibiótico. Não precisa, tá? Geralmente, paciente que evolui com uma creatite necrotizante, a necrose ela aparece depois de 10 dias de evolução, tá? 75% dessas infecções de necrose são causadas por uma bactéria só, então não é aquelas infecções de origem entérica que tem 1 milhão de bactérias, tá? Geralmente essa bactéria é de origem entérica, certo? Quando é que a gente vai pensar que uma coleção necrótica está infectada? Quando tem gás na tomografia. Então, gravem bem essa informação. O sinal de infecção na tomografia é gás na coleção ou na necrose, tá? Clinicamente, é quando o paciente surge com alguma estabilidade nova, se ele faz uma sepse sem causa identificada, se ele faz febre persistente ou leucostose, ou se ele não melhora, né, em 7 a 10 dias. Então, o paciente que não melhora, o paciente tem uma piora súbita. Pensando agora, né, nesse caso, toda vez que a gente tiver uma coleção infectada, a gente vai ter que começar antibiótico, né? Indicação de começar um carbapenêmico, então, que é um antibiótico que tem uma boa cobertura para os germes entéricos e tem uma penetração boa no parênquima pancreático, né? Que seria um antibiótico primeira escolha para a pancreatite. A gente vê muitas vezes no hospital, começa no psuva, começa petazo, pancreatite, teoricamente, é carbapenêmico, tá? Não necessariamente a gente vai precisar puncionar ou aspirar ou culturar essa necrose para definir que ela está infectada, tá? Se a gente tem gás na coleção, a gente vai
já pode definir que está infectado mesmo sem ter um cultural ou alguma aspiração, tá? Não necessariamente uma necrose infectada vai ter indicação de drenar imediatamente, né? 35% dessas infecções vai melhorar só com antibióticos, isso é outra informação importante. Às vezes a gente, o próprio clínico ali ou na UTI fez a tomografia porque o paciente piorou, viu que tem uma necrose infectada, já pede punção. A gente não acaba funcionando a maioria dos casos, mas a gente não precisa sair correndo para fazer essa punção, né? A gente pode, é uma opção a gente fazer o início do antibiótico e ver como é que esse paciente fica. Pensando nos tratamentos, então, para essa necrose. O que é importante, a gente sabe, né? A gente tem muitas evidências que a abordagem da necrose pancreática infectada, que não respondeu inicialmente a esse tratamento com clínico com antibiótico, a gente tem um resultado melhor quando essa abordagem é feita em etapas, e é isso que a gente chama, né? Que foi uma coisa que mudou muito a abordagem da pancreatite, que é o step-up approach. O paciente está com necrose infectada e fez uma estabilidade, fez uma sepse, vamos sair correndo levar esse paciente para o bloco? Não. A gente sabe que levar esse paciente para o bloco vai aumentar muito a mortalidade dele, né? Então a gente vai fazer uma abordagem seriada. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma drenagem percutânea. Não melhorou, a gente vai drenar 2, botar 2, 3, vai tentar repuncionar, vai colocar vários drenos, tá? A gente vai fazer como se estivesse subindo uma escadinha, né? Drenagem percutânea, não resolveu, o paciente continua evoluindo mal, infecção persistente. O que a gente tem que pensar? Bom, caminhar esse paciente para necrosectomia, tá? O que é uma informação muito importante, tá? Pensando nessa necrosectomia, que isso é também uma coisa que a gente acaba discutindo muito. O paciente está com necrose infectada, vamos levar para o bloco logo para resolver a infecção, né? Não, a gente sabe que o máximo de tempo possível que a gente conseguir adiar essa necrosectomia e esperar essa coleção necrótica aguda virar uma WON, né, uma necrose delimitada, é melhor para a nossa abordagem. Então, quanto mais tempo a gente conseguir esperar e segurar esse paciente para operar ele, a mortalidade dele, a mortalidade cirúrgica vai ser muito menor. O que vai meio, é uma informação diferente que vai meio a contraponto do que é lógico, né? O lógico é que tu pensa que o paciente tem uma necrose infectada, quanto antes tu abordar a necrose, melhor, antes o paciente vai melhorar, mas a gente sabe que o resultado cirúrgico, quando a necrose é delimitada, é muito melhor, né? E a gente vai ter duas opções para fazer essa necrosectomia, né? Tem a necrosectomia endoscópica e a necrosectomia aberta, tá? A gente sempre vai preferir a necrosectomia endoscópica, e aqui endoscópica eu estou falando, no caso, seria a videolaparoscopia, né? Não, a gente chama de endoscópica porque a gente não chega a entrar na cavidade. Mas a gente vai fazer essa necrosectomia por vídeo, então como é que isso se faz idealmente, né? A gente faz uma abordagem retroperitoneal. Então, idealmente, sempre que a gente vai funcionar uma necrose, fazer uma drenagem percutânea de uma necrose infectada, a gente sempre tem que estar com a cabeça lá no futuro, né? Então, a gente idealmente vai posicionar esse dreno e o trajeto desse dreno sempre através do retroperitônio, de maneira que esse dreno não passe por dentro da cavidade abdominal. Para não acontecer contaminação, né, da cavidade abdominal, o pâncreas é retroperitoneal, a inflamação, a infecção está concentrada no retroperitônio. E pensando, né, se essa nossa drenagem não resolver e a gente precisar fazer uma drenagem laparoscópica, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o trajeto desse dreno, né, que está entrando muitas vezes pela lateral do abdômen ou pelo dorso do abdômen, a gente vai usar esse trajeto do dreno, né, para guiar o posicionamento de um trocáter. E aí a gente vai fazer, né, um pneumo dentro da carapaça desse abscesso e vai fazer essa necrosectomia dentro dessa carapaça. Por isso que o resultado da cirurgia é melhor o quão mais tarde for realizada a cirurgia. Se a gente faz uma necrosectomia dentro de uma necrose que está encapsulada, a gente consegue limpar tudo isso, né? Toda aquela necrose que está ali encapsulada e está delimitada, muito melhor do que se fosse uma necrose difusa que ainda não está muito bem encapsulada, né? A gente pode fazer mais de uma abordagem endoscópica, assim como a drenagem percutânea, a gente pode botar 2, 3 drenos, a gente pode fazer 2, 3 necrosectomias endoscópicas, tantas quanto forem necessárias, tá?
E a gente tem como opção, né, daqui a pouco não está resolvendo de maneira endoscópica, né, de necrosectomia por vídeo, que é o VARD, né, que chama Video Assisted Retroperitoneal Debridamento retroperitoneal vídeo assistido, né? A gente pode sempre partir para uma necrosectomia aberta, mas aí a gente sabe, né, que a mortalidade, a morbidade cirúrgica aumenta bastante. Então a gente tem que ter em mente sempre que essa abordagem em etapas, né, não querer pular etapas. Então primeiro a gente vai drenar, depois a gente vai pensar em fazer outra drenagem, não resolveu, a gente vai pensar em fazer um debridamento vídeo assistido, fazer outro e outro mais outro, e aí a gente pensa em fazer uma necrosectomia aberta. Esse é o Step Up Approach, que é o tratamento padrão ouro, né, para necrose aguda infectada, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês um esquema de como é que a gente faz o VARD, né? Olhando aqui nesse corte que eu fiz primeiro, né? A gente vai ter toda essa área mais marrom aqui, que seria a área de necrose infectada. Então, a gente vai pedir, né, para o nosso radiologista posicionar esse dreno de maneira que ele não passe por dentro do peritônio, ele vai passar sempre retroperitoneal, né, em todo o dreno. E aqui na tomografia a gente consegue ver bem, ficou bem parecido com a imagem do desenho. E aí nos quadrinhos aqui de baixo, né, a gente vai... Aqui seria um esquema, né, de como a gente organiza essa cirurgia. Então, a gente tem aquele dreno ali com trajeto reto peritoneal, a gente vai dilatar o trajeto desse dreno e a partir daí a gente pode passar por um trocáter ou por uma contraincisão, as pinças que vão nos ajudar a fazer a necrosectomia, certo? Isso seria a necrosectomia videoassistida. A gente faz algumas ali, não sei se todo mundo já conseguiu acompanhar, mas a gente consegue daí, se a gente tem mais de um dreno, a gente dilata os trajetos dos drenos para colocar os trocáteres e os instrumentos. Agora, pensando, né, numa coleção necrótica que não está infectada, então o paciente não tem repercussão clínica, não tem marcadores de infecção, na tomografia dele não tem gás, né? Ele tem uma necrose estéril. O tratamento da necrose estéril é conservador, tá? Não precisa funcionar, não precisa começar antibiótico. A palavra necrose às vezes faz a gente querer começar antibiótico logo. Se a necrose não tiver infectada, não precisa, tá? O ideal é a gente tentar conservar pelo menos 4, 6 semanas e ir reavaliando. Não precisa começar antibiótico. Quando é que a gente vai intervir nessa coleção necrótica aguda, tá? Depois que ela já evoluiu para uma WON, né, que é uma necrose delimitada, se esse paciente tiver uma obstrução, compressão extrínseca por efeito de massa, né, se esse paciente tiver sintomas persistentes depois de 8 semanas, ou essa aqui que seria uma síndrome do ducto desconectado, né, que é quando a necrose ela basicamente corta o pâncreas ao meio e a gente perde a comunicação entre o vírus na cauda e na cabeça do pâncreas, né? Basicamente, então, a gente vai esperar, né, o máximo de tempo possível, pelo menos 4 semanas, para essa necrose se organizar em WON, e a gente só vai intervir nos casos que tiverem sintomáticos ou com sintomas persistentes, né? Ah, fiz a primeira tomografia lá, vi que o paciente tem uma coleção necrótica aguda, vou conservar. Quando que eu repito essa tomografia? Em 5 ou 7 dias, se o paciente estiver evoluindo bem, mas se antes disso o paciente tiver qualquer sinal de piora de infecção, bom, pode ter infectado essa necrose, então a gente vai ter que reavaliar e adiantar essa imagem, porque se for uma coleção, se estiver infectada, a gente vai ter que começar antibiótico e avaliar a drenagem e tudo mais. E por fim, eu deixei a WON, né? Seria a evolução crônica aí depois de 4 semanas da coleção necrótica aguda, né? Mesma coisa. Conteúdo heterogênico, né? Fluido e sólido, né? Parede bem definida e evolução maior do que 4 semanas. Outras complicações relacionadas à pancreatite, né? O paciente tem uma incidência super aumentada de trombose venosa profunda, a gente tem que ficar de olho. Essa ocorrência de trombose, né? O risco de trombose, ele melhora depois que o paciente tratou pancreatite, então não é aquele paciente que vai ter que ficar lá 6 meses, 12 meses anticoagulado ou anticoagulado para a vida inteira, né? A gente só vai anticoagular esse paciente se ele tiver uma trombose portal ou de veia mesentérica superior com
repercussão perfusional, certo? Então, o paciente tem aumento de pressão portal, está com dificuldade de drenagem ali na veia mesentérica superior, a gente vai anticoagular o paciente para resolver essa trombose. Pode ter ocorrência de pseudoneurisma, né? Assim como as enzimas vão digerir o pâncreas, elas podem digerir a parede dos vasos, né? Geralmente esse paciente pode ter sangramento, hemorragia digestiva, né? Queda de hemoglobina ou aumento súbito de uma coleção, porque o pseudoneurisma pode romper e sangrar para dentro da coleção. Isso aqui é um pouco mais raro, mas acontece. E nos pacientes que têm uma pancreatite muito, muito grave, pode evoluir com síndrome compartimental, é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né? Então, o paciente vai fazer ascite, vai fazer ilho, vai distender, vai estar tudo inflamado, ele tem risco aumentado para síndrome compartimental. E era isso, então. Vou abrir para dúvidas. Alguém tem algum comentário? Quem é que está vivo ainda? 1h30 de aula, puta que pariu. Vamos lá, pessoal. Mayanga, eu tô vivo ainda. Né? Mas eu, na verdade, eu só entrei aqui, tipo, eu pude conectar um pouco mais na parte final da tua aula, mas eu quero te cumprimentar, porque a tua aula estava excelente. Eu vi que tu te preocupaste em dar uma abordagem bem prática, né, no assunto. E foi uma aula, assim, muito importante, porque tu abordou bem aquela questão que é sempre crítica, né, Mayara, que é a linha de corte entre a gente intervir numa pancreatite ou não intervir, e sem intervir, de que maneira fazê-lo, vamos dizer assim. E acho que tu deixasse muito explícito aí na tua aula que a intervenção acaba sendo quase que uma exceção na pancreatite, né? Realmente é quando as opções clínicas elas se esgotam, né? E mesmo se a decisão for de intervenção, fazer isso em caráter gradual, né? Em caráter ascendente, começar com uma punção, depois ir para o step-up, enfim. E acho que essa ênfase que tu deste nisso foi perfeita, porque essa é a decisão mais difícil, né, Mayara? Numa pancreatite complicada é intervir ou não. Né? É muito crítica essa decisão. E tu salientaste bem que é o que pode definir até o prognóstico do paciente. Né? Realmente, acho que foi excelente aí. Parabéns pela tua aula. Estava maravilhosa e com certeza foi de grande proveito aí para Se eu soubesse que o senhor nossos estava aí, eu tinha até caprichado mais na aula, né? Mas o nosso coordenador nada, está assistindo aí. impossível se caprichar mais, estava ótimo. Parabéns. O que mais, pessoal? Quem tem dúvidas aí? Senão vamos fazer uma recapitulação rápida dos pontos mais importantes. O que eu acho que é de boa. Opa, pode falar, Tânia. Não, eu ia falar, acho que é de boa, vamos recapitular isso aí. O que eu acho importante, assim, que é geralmente o que a gente fica em dúvida e que a gente acaba discutindo muito com os intensivistas e com os clínicos, né? Porque eles têm esse pensamento, assim, acostumado com, fazendo analogia com outras coisas, né? O paciente tem coleção, tem que funcionar. Então, o que a gente tem que levar bastante em consideração, tá? O paciente tem uma coleção fluida aguda, não precisa drenar, tá? A maioria vai resolver sozinha. A gente pode observar, se ela não tiver nenhum sinal de infecção, não precisa drenar, a coleção fluida aguda resolve sozinho, tá? A maioria dos casos, tá? Necrose. O paciente tem necrose, não precisa começar antibiótico, né? Não precisa sair correndo e drenar. Se esse paciente tem necrose estéril, a gente pode observar, né? O que é sinal de infecção, tanto na coleção quanto na necrose? Piora clínica e gás na tomografia, né? Se a gente identificou, né, que a coleção fluida está infectada, daí a gente vai fazer uma drenagem guiada. Se a necrose está infectada, a gente vai fazer, né, o nosso step-up approach com drenagem, VAR e necrosectomia aberta, né? O que é importante, né, que é uma coisa difícil de entender, que eu frisei bastante ali na aula. Pensando em necrosectomia, a gente tem que esperar o maior tempo possível. Quanto mais tempo a gente esperar, menor vai ser a mortalidade dessa cirurgia, certo?
não foquei muito em pseudocisto, porque pseudocisto é uma coisa que a gente acaba abordando depois que o paciente já teve alta, uma questão mais crônica, eu quis focar mais na pancreatite aguda mesmo, mas o pseudocisto também. O ideal é que a gente espere um tempo, né, ver se ele não vai fazer uma regressão espontânea, a maioria dos casos vai regredir espontaneamente, né, então a gente pode também ter uma conduta mais expectante. Outra coisa importante, eu acho que é muito ali nos critérios diagnósticos, né? O paciente com que a gente está com suspeita de pancreatite, a gente não precisa sair correndo fazer tomografia. Se a gente tem um diagnóstico clínico laboratorial, a tomografia não é essencial, né? A gente não precisa começar antibiótico para paciente que tem pancreatite e não está infectado, ou para paciente que tem necrose ou coleção e não está infectado, não precisa começar antibiótico. A gente não precisa sair correndo e fazer CPRE no paciente que tem pancreatite e tem coledocolitise, né? Então, a gente sabe que o paciente tem coledocolitise, espera ele melhorar da pancreatite, faz essa CPRE. É o único momento que a gente vai fazer CPRE de urgência se esse paciente tiver uma colangite associada. E pensando no manejo dessa pancreatite, se o paciente tem uma pancreatite grave, a gente não precisa sair correndo fazer a colestectomia na mesma internação, a gente pode esperar um pouquinho também, tá? Sobre a parte do tratamento cirúrgico, né, que é uma coisa que nos interessa bastante, sempre tem em mente, né, esperar o máximo de tempo possível, fazer esse approach em etapas, tentar ir sempre escalonando, e não precisa operar sempre que a gente tiver necrose, se tiver necrose extensa. O papel da cirurgião na pancreatite, assim, eu acho que é muito de ser o cara da equipe que vai pisar no freio. O clínico vai ver a coleção, vai ver a necrose, vai ver a infecção, vai achar que tem que operar. O paciente vai ficar ruim, vai ficar grave, e a gente tem que pisar no freio, fazer o nosso step-up approach. Quanto mais tarde a gente intervir, melhor vai ser para o paciente. O que mais? Quem tem dúvidas? Se não tivermos mais, vamos encerrar por aqui. Então tá, pessoal, valeu aí por terem resistido. Mas eu tenho só uma dúvida. Fala, Sebas. Depois da CPRE, tá? Talvez uma pergunta assim, de prova. Nós temos que mais ou menos aguardar 48 horas, solicitar amilase, lipase, ou somente com a clínica da paciente nós já conseguimos fazer uma colistectomia pós-CPRE? Pensando, diz uma pancreatite pós-CPRE. Isso, uma pancreatite pós-CPRE. Nós solicitamos novamente laboratoriais 48 horas depois? Geralmente, assim, o paciente que faz uma pancreatite pós-CPRE, a gente vê que em 2 dias ele vai começar com dor abdominal, com náusea, daí a gente vai suspeitar da pancreatite e vai pedir amilase lipase veio alta, né? Aí a gente diagnosticou a nossa pancreatite pós-CPRE, porque ele tem clínica e tem laboratório. Aí, para operar ele, a gente vai ter que esperar melhor a clínica. A gente vai tratar como se fosse qualquer outra pancreatite. A evolução da pancreatite pós-CPRE costuma ser bem benigna, vai dar 2, 3 dias, o paciente já vai estar bem e a gente já pode pensar em operar ele. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, tá certo. Mas nós temos que ficar de olho porque às vezes só alguns serviços nem solicitam amilase e lipase, só aguardam a clínica pós-CPRE e já vão direito para uma colistectomia. Eu acho interessante a gente fazer o diagnóstico, né? Para fazer o diagnóstico tem que ter 2 critérios. Então, a clínica não bastaria para a gente diagnosticar essa pancreatite, a gente teria que ter uma amilase e uma lipase aumentada. Tá certo, Maia, obrigado. Valeu, Mai, Foi. e tem indicação de pós-CPRE aguardar para ver se, ou fazer algum exame X tempos depois para ver se o paciente vai manifestar pancreatite? Ou, tipo, o paciente fez pós-CPRE hoje, amanhã podemos tirar a vesícula? Tem alguma indicação formal, enfim, sobre isso? Não tem nada na ciência que diga, dá para fazer no mesmo dia, dá para esperar 2 dias. A gente aqui no serviço costuma esperar pelo menos 1, 2 dias para ver como é que o paciente fica, porque a gente não quer operar o paciente visente de pancreatite, né? Eu acho interessante esperar um pouquinho, não fazer no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas de ciência, assim, não tenho nada que me venha à mente que indique isso. Beleza, obrigada. O que mais? Mais alguém?
Então é isso, gente. Acho que vamos encerrar por aqui. Obrigado por terem me aguentado 1h30 falando. Sei que não é fácil. Mas como é uma coisa que a gente vê bastante na enfermaria, achei que era importante a gente fazer uma revisão boa. Certo? Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, Mai. A aula foi Obrigado. ótima. Boa noite, obrigado.